inteira já estressante, é claro que tinha que estar aqui eu, a minha pessoinha, a minha turma, a minha aula, né? Para melhorar a semana de vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar de medicina da família, essa matéria maravilhosa que a gente vai destrinchar ao longo desse semestre. E é claro, como é que a gente começa a medicina da família? Sem falar em família? Não tem como, né, povo? A questão aqui, quando a gente fala de medicina da família, a gente está falando de uma especialidade. Na realidade, hoje, né, na Espanha, é uma das maiores residências que tem a residência de medicina da família. Graças a Deus, existe agora a medicina da família. Por quê, professora? Porque é graças a essa medicina, a medicina da família, que nós freamos vários problemas relacionados ao nosso nível terciário de atenção. Se eu tenho uma base forte, uma base estabelecida, que eu consiga resolver todos os problemas, eu não sobrecarrego outros sistemas. E vamos entender. Quando você tem um paciente, e esse paciente vai buscar uma consulta, você não simplesmente tem que ser um médico para dar um diagnóstico. Senão, que um médico para ser amigo, um médico para ser companheiro, um médico para saber ouvir e depois falar. Uma coisa que eu prezo e gostaria que os meus alunos aprendessem isso e levassem para a prática, para a vida de vocês, é não esquecer do lado humano dessa vida. Não sabemos até que ponto, né, a gente vai precisar do nosso próximo. Então, a gente deve tratar o nosso próximo assim como nós gostaríamos de ser tratados. Por que que eu digo isso? Porque vocês, quando tiverem ao consultório, vocês se deparam com várias pessoas que são pacientes e que nada mais estão ali para desabafar, para conversar, para merecer um pouco de atenção e merecer um pouco de carinho. Professora, eu não me formei para isso. Na realidade, você se formou em uma faculdade, ou fez uma escolha de ser médico, e você se formou em um conjunto. Você se formou para atender um todo, né? Então, faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e da nossa vida. Menospreza o médico da família. Oi? Menospreza o médico da família, às vezes, por dizer, é aquele cara que está lá só para passar um atenolol, uma dipirona, um diclofenac e uma cefalexina. Mas, na realidade, não sabe a importância do contexto, não sabe a importância do trabalho que é realizado dentro de uma unidade básica de saúde. Mas hoje... Professor. Oi. Acho que hoje a grande diferença hoje dos países, principalmente europeus, é porque o médico de família, ele é, vamos falar assim, ele é a primeira entrada, você não vai para nenhum especialista sem passar pelo médico da família, né? Ponto. Exato, Anderson. Infelizmente, isso para nós aqui está sendo algo que ainda está em desenvolvimento, né? Mas o correto seria esse. É porque até então, as pessoas costumam dizer assim, que as especialidades são as bem mais quistas e bem mais vistas, né? Cardiologia, nefrologia, neurologia, né? Supostamente são as enfermidades, são as especialidades estándar, as especialidades ouro. Mas mal sabem que a medicina da família é aquela medicina de base, é aquela medicina geral, é aquela medicina do pé e da cabeça, é aquele médico que tem um conjunto de conhecimentos, né? Um conjunto de condutas que deve ser valorizada hoje e sempre. Mas, como eu estava dizendo, e é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, e antes de começar a falar dessa disciplina, né, de como lida o médico da família, de como a gente enxerga a medicina da família, a gente sempre deve parar e pensar o ponto inicial, o que é família, claro, né? Porque não é à toa que a gente traz o nome de medicina da família. O médico da família, ele trata todos os componentes que estão dentro dessa família. E aí, o que é família? Família eu posso ter um conceito, você pode ter outro, ela pode ter outro, cada um pensar de uma forma.
Só que quando a gente fala em família, a gente tem que lembrar que a gente fala em conflitos. E nós vamos estudar os conflitos familiares, porque isso importa, isso implica. Porque se a gente resolve um probleminha aqui, a gente evita outro lá. E é exatamente isso que a gente vai tratar. Essa imagem, né, que a gente começa a nossa aula, reflete aquilo que seria o considerado normal. Como assim, professor, o considerado normal? Ora, o pai, a mãe e os filhos. Só que os conceitos mudaram, só que a forma de pensar talvez tenha mudado, e a gente tem que saber acompanhar o desenvolvimento social. É nosso dever, é nossa obrigação. Ah, professor, eu não concordo com muitos parâmetros sociais vividos, mas não cabe a nós julgar. Nós devemos simplesmente respeitar. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa aula, falando de família. E lembrando que a família é uma unidade de atenção. Como assim, professora? O que a gente tem que saber disso tudo? Já vamos esclarecer. Antes, né, tem uma frase que diz assim, que as famílias felizes são todas muito parecidas, entanto que cada família infeliz lo es em sua própria forma. Cada um vive da forma que acha melhor. Cada um busca a felicidade naquilo que crê que é a sua felicidade. Mas a sua infelicidade, às vezes o que é para você não é para o outro. E é exatamente isso que a gente tem que saber separar. A gente não deve julgar, como eu disse, e sim respeitar. Agora parem e pense. Se eu pergunto para vocês hoje, o que é uma família? Aí vocês me respondem, uma pareja com hijos, ou seja, um casal com seus filhos, gente com laços de consanguinidade, um grupo que apenas convive, ou o qual outro conceito? A Organização Mundial da Saúde traz que família é um grupo de pessoas unidas por vínculos de parentesco, sejam aí consanguíneos, ou por matrimônio, ou por adoção, que vivem juntos por um período indefinido de tempo. E que é claro, a frase-chave que constitui a unidade básica da sociedade. Ponto. Unidade básica da sociedade é a família. E o que nós precisamos saber dessa família? Que existem tipos de família. Muito mais teórico, às vezes, do que prático. Porque, geralmente, a gente não costuma elencar, né, ou escrever no nosso relatório. Mas, se tem necessidade, a gente considera os tipos de família. Os tipos de família vão desde uma família nuclear até uma família binuclear. Então, nós temos nuclear, monoparental, sem núcleo, ensamblada ou reconstituída, extensa, ampliada, unipersonal e binuclear. O que significa? A família nuclear é aquela família clássica, a família típica, pais e filhos. A família monoparental é aquela que tem só um pai, tá? Um pai ou só uma mãe. É o que a gente diz hoje, que existem pessoas que dizem, eu não preciso ser casado com fulano, com beltrano, com ciclano, eu quero constituir a minha família. Faz uma fertilização in vitro, né? Ou adota uma criança, mas é uma família onde eu tenho um membro que deu origem a outro membro, ou que adotou um outro membro. Sem núcleo, é quando a gente diz que não tem parejas, nem hijos, e convivem familiares ou não familiares. Não necessariamente que precisamos ter pais e filhos. É aquela famosa grupo que vive ali junto, que vive unido. Podem ser familiares, ter parentesco ou não. A família considerada ensamblada ou reconstituída são aquelas duas pessoas que anteriormente foram unidas e que conformam a família e que aportam os seus filhos para essa nova família.
Já a família extensa é aquela família lá mais de antigamente, né? A geração dos avós, que está presente durante todo o ciclo vital familiar. Aquela geração onde eu tenho os avós que são presentes, os avós que são constantes, podendo ou não morar dentro do mesmo teto, mas que é uma família onde vem da primeira geração até todo o resto de sua geração. É a famosa fase do ciclo vital, que a gente vai ver que são várias etapas do ciclo vital familiar, mas a famosa fase do nido-guino, a família cheia. Ampliada seriam ademais de pais e filhos e outros que podem ser não familiares. E parece praticamente a sinúcleo, só que na sinúcleo nós não temos necessariamente a presença das paredes. Unipersonal, que são ali os estudantes que saem de casa e preferem viver e morar sozinhos. Unipersonal é aquele adulto jovem, aquele adulto maior, que tem o início de sua constituição em relação ao ciclo vital. E binuclear se trata de duas famílias voltadas desde os filhos de pais separados. Então, nós temos aí duas famílias, né? Eram juntos, separaram, cada um constituiu a sua família, e eles têm o olhar voltado para esses filhos, por mais separados que estejam. Então, aí são os tipos de família, tá? Os tipos de família que nós podemos dizer que hoje são nuclear, monoparental, sinúcleo, ensamblada ou reconstituída, extensa, ampliada, unipersonal e binuclear. Professora, como é que eu vou saber isso aí? No interrogatório. Quando o seu paciente estiver à sua frente e você perguntar a vivência. Com quem que você vive, como você vive, quantas pessoas moram na sua casa. Nossa, mas isso é muito invasivo, professora. Não é não. Não é muito invasivo. Você está conhecendo o seu paciente. Você está conhecendo a vida do seu paciente, tá? Outro ponto importante, né? Função familiar. Nós sabemos que para cada um, né, da sua família, o que constitui, o que tem a sua família, elenca como sua função prioritária ou como as suas funções prioritárias. Mas a gente diz que a família, em relação à sociedade, tem importante tarefa, né? Tem relação direta com a preservação da vida humana em relação ao seu desenvolvimento e o bem-estar. As funções consideradas ou elencadas como as principais são biológica, educativa, econômica, solidária e protetora. Biológica, pela satisfação do apetite sexual do homem e da mulher, né? Entraria aí a parte da função em relação à reprodução humana. A função educativa, a gente pode dizer em relação à socialização dessas crianças, mostrar em relação a hábitos, sentimentos, valores, condutas, de forma o quanto antes possível. Econômica, nada mais que a satisfação das necessidades básicas. Alimento, teto, saúde, roupa. E a função solidária seria ali, claro, desenvolver afeto. Afeto esse que vai permitir valorizar o socorro mútuo, né? Ajuda ao próximo, o que é importante. E a função protetora de segurança. Cuidado com as crianças, cuidado com os inválidos, cuidado com os ancianos. Então, são as funções familiares elencadas, as funções importantes. Biológica, educativa, econômica, solidária e protetora. Por mais que, na grande maioria das vezes, como eu sempre digo, sempre vai voltar mais para um lado teórico que prático, mas aí a gente sempre tem que enfatizar essa teoria. Bom, então com tudo que a gente disse, a gente para e pensa que a família é um sistema. É um sistema sim, é um sistema aberto, porque é um sistema que tem que interactuar com ele. Nós temos dentro desse sistema indivíduos que interactuam entre si. Isso a gente chama de vínculo. Seja esse sistema por uma união de necessidade de sobrevivência,
seja um sistema por histórias que vão ser compartilhadas. Nesse sistema existem códigos próprios, até onde eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. E existem limites entre o sistema familiar e o exterior. Até que ponto a minha família, o meu sistema familiar, ele tem contato com o mundo lá fora? Até que ponto a minha proteção em relação ao meu filho, né, vai deixar ou vai permitir com que ele se desenvolva lá fora? E, claro, a dependência e a independência entre os membros. Na grande maioria das vezes, né, eu digo por experiência, por vivência, a gente observa muito mais a questão dependência do que independência. Mas esse é um assunto que a gente vai tratando ao longo da nossa caminhada aqui. Ok? E aí, eu chego e falo para vocês que existem roles do sistema parental e do sistema fraternal. Como assim, professora? Padrão do sistema parental seria o quê? Provedor, brindar afeto, alimentação, segurança, cuidar dos filhos. O papel de um educador, transmissor de valores e autoridade e poder. Mas de um sistema fraternal, ser solidário, ter comunicação e aprender a valorar tudo isso, claro, brindando aí uma proteção. Mas contudo, a gente para e pensa que o que é importante eu saber desse meu paciente, né? Eu conheci a família, eu conheci como está, como é que eu posso dizer, como está envolvida essa questão familiar. Mas mais que tudo, a gente precisa saber como vive essa família. Aí diz, em um conceito, que uma casa é um edifício para habitar. É a construção de uma ou poucas plantas que está destinada à vivenda de uma família. E que a vivenda é um lugar fechado e coberto que se constrói para que seja habitado por pessoas. Na realidade, gente, aqui nada mais quer dizer que não importa se você mora numa mansão, se você mora num castelo, se você mora debaixo de uma lona, se você mora numa casa de Coab, não importa. Você precisa utilizar a palavra hogar. Como assim, professora? Porque o hogar, o lugar aonde a gente vive, né? O lugar aonde o indivíduo ou esse grupo habita, independente de como seja a sua construção, seja o seu tipo, precisa que todo lugar de convívio familiar tenha a sensação, ou pelo menos tente criar a sensação de segurança e calma. Mas, professora, essa sensação de lugar, claro que se diferencia do conceito de casa. Por quê? Porque casa a gente está falando de algo que é físico. E isso aqui nós estamos falando em relação à sensação que envolve a sentimento. De que adianta eu morar numa mansão, eu ter área gourmet, eu ter piscina aquecida, eu ter cinema dentro de casa, se ali eu não chamo de meu? Ou se ali eu não me sinto inserida dentro de um contexto familiar? E às vezes eu moro debaixo de um barraco de lona, mas ali é tão meu quanto de qualquer um. E me dá a sensação de segurança e calma, porque ali é o meu lugar. Então são coisas que também influem no ciclo vital familiar e que é do nosso dever perguntar, tá? Um bom convívio é uma boa saúde. E uma boa saúde, nós temos aí um paciente, uma pessoa com bom desenvolvimento. Então aí a gente diz que a união familiar assegura aos integrantes, claro, a estabilidade emocional, social e econômica. Perfeito. O que mais a gente tem que conhecer? A importância da família a gente já sabe. A família sempre foi e é o principal pilar da sociedade. É o lugar onde os membros nascem, aprendem, se educam, se desenvolvem. Mas vale ressaltar uma coisa.
que quando a família tem problema, né, esse problema principalmente envolve em relação à tristeza interna, ou quando um membro da família está doente, ou está passando por algum problema que é vamos dizer assim, é bem complicado de se resolver, principalmente quando envolve saúde. Todos os que estão à sua volta acabam sofrendo. Ou, quando se tem uma alegria imensa, todos que estão à sua volta acabam desfrutando. Por quê? Porque esse grupo que vive, que convive, tem uma interação. É aquela famosa história que um problema de um é problema de todos, né? E a gente também deve respeitar. Um fato muito interessante, quando a gente diz o problema de um é o problema de todos, é quando você está lá frente a uma sala vermelha, um paciente politraumatizado ou acidentado, às vezes com uma simples fratura na tíbia, e você vê aquela multidão lá fora, é pai, é tio, é periquito, é papagaio, é vizinho, vira aquele rebu. E para muitos aquilo ali é algo que estressa, claro, porque acaba que o familiar em algum momento atrapalha o nosso atendimento. Mas se você parar bem para pensar, é porque se tem amor, é porque tem preocupação, é porque quer saber e quer ver bem. E isso é uma forma de proteção, é um instinto de proteção. E a gente tem que respeitar. Apesar que às vezes dá um estressezinho em nós, mas a gente tem que respeitar, né? Porque imagina você estar ali fora, não sabe o que acontece ali dentro. E qual é a sua sensação de segurança você tendo um ente querido lá dentro, nas mãos de outras pessoas? A gente diz que volta o conceito de medicina da família, ok? Bom, então vimos que a família nada mais é que uma instituição social que agrupa indivíduos, ou aos indivíduos, né, em grupos cooperativos que são encarregados de ter que cuidar em relação às crianças. Os princípios básicos. Unidade social que se basa em parentesco, um vínculo social, que pode ser basado em relação a sangue, a matrimônio ou adoção, que agrupa os indivíduos dessa família. Perfeito. Vimos todas as formas possíveis e imaginárias de conceitualização em relação à família. Só que existem alguns pontos importantes que a gente vai comentar, que são algumas pautas relacionadas a esse tema. A sociedade familiar, ou a sociedade tem entendido que a unidade familiar, né, nós temos que é um grupo social formado por 2 ou mais pessoas, relacionados entre si, por laços de sangue, matrimônio, adoção, e que geralmente vivem juntos. E já vão entender o porquê tem vários conceitos, né? O porquê cada um, às vezes, opta por exaltar mais uma coisa do que outra. Então, as pessoas nascem em uma família composta por pais e filhos, o que a gente chama, claro, de família de origem. Essa é a sua família de origem. Mas nem todos são obrigados a terem as mesmas famílias de origem. E na idade adulta, as pessoas formam uma família de procriação, com o fim de ter ou adotar os seus filhos. Nem todos pensam assim, né? E nem todos querem ter filhos, e nem todos querem ser pais ou querem ser mães. E cabe a gente respeitar, ok? É uma opinião, uma opção que cada um tem nessa vida. Mas vocês vão ver que isso dentro da sociedade gera ainda e causa muitos conflitos. E que acaba que às vezes a gente tem que conflitos. Depois eu vou contar para vocês algumas experiências que eu tive em relação a atendimento, né, com dado X pessoas de um grupo familiar e como às vezes é muito complexo você lidar com certas situações. Mas do ciclo vital familiar, a gente diz que de todas as fases, a fase que é a fase UOL é o matrimônio, né? É a famosa condição de maternidade. Aquele matrimônio que a gente diz que se define como uma relação sancionada legalmente, que engloba a cooperação econômica, a atividade sexual, o cuidado das crianças, e que a maioria espera que seja duradouro. A maioria, né?
Mas por que, professora, a gente fala de ciclo vital, a gente fala de matrimônio? Porque é geralmente daí, né, que tem a família de procriação. E vão nascer os filhos, e aí tem você, passa a ter a sua família de origem. Mas o matrimônio, hoje, né, já está mudado nessa questão de que é uma relação sancionada legalmente. Porque nem todas as pessoas precisam casar, ter o papel para comprovar que são casados. Muitos hoje vivem de coabitação. Coabitação é aquele casal que é juntado com fé, casado é, né? Nós podemos não ser casados legalmente no papel, mas a gente vive junto e a gente tem que respeitar. O que diz em relação a tudo isso, a esse ciclo vital familiar que é o matrimônio? Que assim começam todas as famílias, né? Ou pelo menos é dessa forma que se esperam que começam todas as famílias. Porque hoje, quando você coloca um casal à sua frente, você tem todos os planos ou todas as formas de mostrar a eles, o casal, a planificação familiar. Nós vamos ter aula em relação à planificação familiar, mas eu digo que hoje é algo muito mais interativo, né? Então, hoje, tem várias opções, tem várias formas, e algumas pessoas, né, não levam muito a sério isso, e aí acontece as mudanças. Mas a gente também vai comentar sobre isso. Aqui a gente está para ser polêmico, para fazer polêmica às vezes, tá? O que eu quero que vocês conheçam aqui tem as pautas de matrimônio, o que nós chamamos de endogamia, exogamia e monogamia. A endogamia e a exogamia hoje em dia já não são tão faladas assim, porque quando a gente fala de endogamia, a gente está falando daquele matrimônio entre pessoas que têm a mesma categoria social. Exogamia seria aquele matrimônio, né, que tem lugar entre distintas categorias sociais. E a monogamia, que é muito mais fácil ser utilizada essa pauta, que é uma forma de matrimônio que une duas pessoas. Então, de uma forma simples, a gente usa mais aquela forma de matrimônio que une duas pessoas. Professora, mas a gente pode também classificar em exogamia ou a gente pode classificar em endogamia? Claro que sim, sem problema algum. Mas facilmente, muito mais facilmente falado, a monogamia. Poligamia existe? Existe, mais comum do que se pensa. Aquela forma de matrimônio que une 3 ou mais pessoas. Quando a gente fala de questão poliginia, nós estamos referindo àquele matrimônio que une um homem a uma ou duas ou mais mulheres, né? E a poliandria, aquele matrimônio que une a uma mulher a 2 ou mais homens. E eu vou falar para vocês que é muito mais comum, porque eu tive, né? Eu tive aí a oportunidade de vivenciar uma situação dessa. Eu, na realidade, na hora eu confesso para vocês que me levou a um certo estranhamento, porque eu não estava acostumado com essa realidade. Mas o que acontece? Quando a gente fala em poliandria ou poliginia, aconteceu uma coisa muito particular. Eu estava lá na sala vermelha, como sempre, né, meu lugar habitual, e aí a paciente chegou, uma paciente que ela tinha sofrido um acidente de moto, e aí, logo em seguida, chegaram 3 rapazes. Né? Chegaram os 3 rapazes perguntando da mesma menina. Eu disse, olha, ela tá bem, ela tá estável. Doutor, a gente pode entrar para ver? Eu falei, não, mas é só um, né? Não dá para entrar todos, senão vai virar bagunça lá dentro. Não, mas nós 3 vamos entrar. Aí eu fiquei meio sem entender a questão da situação. Ele falou, não, é porque nós 3 somos casados com ela, a gente tem um relacionamento com ela. Eu disse, sim, entendi. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, cada hora entra um, entendeu? Entra um, fica um tempinho, sai, entra um, fica um tempinho, sai, e assim fica mais fácil de eu organizar. E assim, né,
Eu fiquei com aquela cara, como a Daiane acabou de escrever ali, de paisagem, porque eu falei assim, meu Deus, olha, ela com 3 homens, né? E a gente fica, e todo mundo ali do hospital ficou. Não fui só eu que fiquei com cara de paisagem, todo mundo ficou. Mas tudo bem, feliz é ela, né? Ou não. Mas show demais. Outra vez, né, quando a gente estava lá, chegou um cara, sofreu um atentado aí, né, levou um tiro básico, e aí ele chegou e logo em seguida chegou uma senhora com 2 filhos, e um pouquinho mais chegou outra senhora com um filho menor. Aí chegou a primeira e disse assim para mim, doutora, eu sou a mulher do fulano. Eu falei, muito prazer, eu sou a doutora que está cuidando do fulano, ele está bem e tal, mas vai para o centro cirúrgico. Aí, de repente, chega outro e fala, doutora, eu sou a segunda mulher do fulano. Aí eu falei, opa, então fulano tá bem, assim, 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 mas provavelmente vai pro centro cirúrgico. E realmente o fulano foi pro centro cirúrgico. E foi uma situação engraçada, porque as duas ficaram lá na porta do centro cirúrgico. E elas se conheciam, estavam ali conversando, cada um sabia que ele tinha família com cada uma. E pelo que eu entendi, os direitos eram meio que iguais ali nessa família. E assim, né? Mas a gente sempre tem que comentar esses assuntos porque as pessoas acham que isso nunca vai acontecer ou que é uma coisa que nada a ver. Não, a gente deve só respeitar, tá? Mas ter 2 pobres é muito azar. É tenso. Aí a Mirna falou que já, né? O problema é quando ambos não sabem. Eu já também passei por uma situação dessa, viu? E foi muito engraçado porque foi na ginecologia ainda. Um parto normal. A mulher chegou para ganhar o bebê. Não vou contar isso para vocês, a gente continua. A mulher chegou para ganhar o bebê. E aí, ela para ganhar o bebê e tal, e eu vi que ela estava muito preocupada. Eu falei para ela, não se preocupa, fica tranquilo, que a gente vai te dar todo o apoio necessário, porque não pode entrar acompanhante. E quando não, eu não entendi por que ela estava tão preocupada assim. Nasceu a criança, ruivinha, coisa mais linda, bonitinha demais. E aí eu falei assim, o seu marido tá lá fora? Ela falou assim, tá, doutora, mas eu acho que não é bom chamar ele aqui. E eu fiquei sem entender, eu falei, por que será, né? Aí ela falou assim, não, é melhor deixar ele lá, depois a gente sai com a criança e ele vai conhecer. Falei, bom, vou respeitar, né? Aí eu saí lá fora para avisar o pai da criança que estava tudo certo, tudo bem. Aí ele falou assim, doutora, posso ver meu filho? Eu falei, um segundinho, daqui a pouco você já vai ver, a gente só está terminando, né? De colher as informações necessárias, de fazer as medicações necessárias, tudo que precisa, no cuidado recém-nascido. Aí ela disse assim para mim, entrei na sala, falei, teu marido perguntou se podia entrar para ver a criança e tal. Aí ela disse, doutora, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, o quê? Ele é totalmente ruivo. Aí eu falei, sim, mas você não viu o meu marido? Eu falei, meio diferente, né? Bem moreno e tal. Então, doutor, e agora? Eu falei, aí, minha querida, isso daí não é comigo, mas eu posso te ajudar ficando do teu lado, te dando um apoio psicológico. Mas, né, como diz a Mirna aí, obstetrícia tem altas histórias e realmente tem, ok? Éder, neste momento, né, vale pensar várias coisas. Mas aí depois, no final das contas, a gente descobriu a história toda. Então, meus queridos, é importante ressaltar isso daí, né, em questão de poliginia e poliandria, porque às vezes a gente pensa que não é comum, não, mas é super comum, ainda mais hoje, nos tempos de hoje, ok? Nos tempos de hoje, vocês têm que aceitar tudo. Nada é mais incomum. Tudo passa a ser comum. Bom, existem também as pautas residenciais, que é o que nós chamamos de patrilocalidade, matrilocalidade e neolocalidade. Isso também é importante a gente perguntar em relação a conflitos. Por quê, professora? Quando a gente fala em patrilocalidade, é aquela pauta residencial na qual o casal de casados, né, a pareja de casados, vive com a família do marido muito próximo a deles.
A matrilocalidade é que esse casal, ele vive muito próximo com a família da esposa. E vocês sabem que isso é possível de ter conflitos, né? Ah, eu não gosto da minha sogra, a minha sogra é isso, a meu sogro é aquilo, ah, porque a família do meu marido é folgada, ah, porque não sei o quê. Então, daí vocês sabem que já começa um outro conflito. E a neolocalidade, que é a pauta residencial mais tranquila, é aquela na qual esse casal vive isolado, vive longe da família da mulher e da família do marido, né? Moram no extremo norte da cidade, enquanto a família vive no extremo sul. Ah, professor, mas eu me dou muito bem com a minha sogra e moro com ela. Que bom, né? Ou me dou muito bem com meu sogro e moro muito com ele. Que bom que isso não traz problema. Mas a gente sabe que isso não são para todos. Bom, como a gente estava falando de matrimônio, a gente também fala de um outro ciclo, né, de uma outra fase que pode estar presente, que é o divórcio. Por que divórcio, professor? Hoje em dia a gente para pensar que tem um aumento no número de separações e de divórcios relacionados aí, né, nos tempos atuais, mas talvez seja por uma série de fatores. Porque talvez seja muito mais comum também falar de divórcio. Antigamente era algo que você casava, tinha que ser para o resto da vida. Mas o divórcio é algo que também é conflitivo, tanto para o casal, quanto para os filhos, para todos que estão envolvidos. Mas o que pensa, né? O porquê será que hoje está tão crescente o número de divórcios? Também estudam que pode ser pela facilidade de obter a separação, facilidade entre aspas, né? Porque é mais fácil casar do que descasar. Pode ser pelo fato de câmbios demográficos, pode-se dizer que seja que o individualismo esteja em alta, cada um vai ter sua escusa, né? Pelo enamoramento que se apaga, né? Foi aquela paixão de início e depois acabou descobrindo quem era o verdadeiro eu. Muitos matrimônios atuais estão sujeitos a toda e qualquer tensão. Claro que os dias passam muito rápido, a gente corre muito atrás do que nós queremos, né? A gente luta todo dia para a gente ter o nosso dinheiro, para a gente ter nosso conforto, para a gente alcançar um objetivo, e talvez em algum dado momento os objetivos sejam diferentes. Também acontece. As tensões do dia a dia, em vez de diminuir, passam a aumentar cada vez mais, e existe um problema que diz problema financeiro. Da maioria dos pacientes que eu já tive que foram ou que se divorciaram, o problema, na grande maioria das vezes, foi financeiro. Pelo menos é o que era relatado, né? E também porque hoje as mulheres, né, elas são menos dependentes dos homens. Então, hoje, claro, que isso é um fator que aplica e muito na prática e que, graças a Deus, está existindo, né, essa questão de igualdade, que as mulheres também podem correr e buscar, irem atrás daquilo que querem, sem dependência alguma, porque depois quem sofre somos nós mesmos. E isso eu digo para os homens também, né? A gente aqui nunca vai generalizar só mulher, mulher, ou só homem, homem, porque senão vai virar uma guerra essa turma. E a separação e o divórcio, como eu disse ao início, hoje em dia são muito mais aceitáveis. Então é muito mais fácil você falar, olha, me separei, eu me divorciei, eu já casei, eu já arrumei outro marido, já estou grávida de novo, já estou vivendo minha vida, vida que segue, página que roda. Então, assim, são todas as questões que a gente também tem que saber debater. Com isso também, meus amores, nós temos que lembrar que, como eu disse no início, que quando a gente fala de família, a gente fala, às vezes, na grande maioria das vezes, de problemas, né? Transições e problemas. Sabemos que o cuidado teria que ser uma das coisas prioritárias. Cuidado com o aparelho, o casal, com o casal mesmo, os filhos, os pais. Mas esse cuidado, ele tem diminuído. Cuidado tanto com crianças, mas principalmente com os idosos, tá? É muito crescente, né, o descaso com os idosos. Eu já acompanhei várias visitas domiciliar e já vi muitos casos assim que chega a cortar o coração, tá? É por maus tratos, por descuido. Já peguei idoso em situação de carência nutricional profunda,
que tinha meia refeição por dia quando tinha. Então, assim, essa questão de cuidado, de zelo, está sendo uma das coisas que mais está preocupando o ramo da medicina da família, principalmente em relação aos idosos, tá? Mas a gente vai ter uma pauta também desse assunto. E, é claro, a violência familiar, né? A violência em relação à violência contra a mulher, a violência contra as crianças, violência contra o homem também. Mas a violência familiar é uma coisa que assusta, foi o conceito tratado ultimamente, que a família constitui um dos grupos mais violentos da sociedade. E, infelizmente, é verdade, tá? Em relação a abuso emocional, a físico ou sexual, isso daí preocupa e muito. Dos tempos que eu trabalhei no Hospital Regional do Paraguai, aqui em Pedro Juan Cavalheiro, eu pude perceber como é crescente a questão de violência, principalmente contra as crianças, mais até do que contra as mulheres, tá? Eu peguei vários casos de abuso, vários, não foi um nem dois, certo? Foram vários, e assusta, porque assim, eu não tenho filhos ainda, né? Mas pretendo logo. Mas o que acontece? A gente tem sobrinho, a gente tem afilhado, e assusta porque você fala assim, poxa vida, como é que pode a própria mãe ter autorizado isso daí, né? Ou ter feito parte disso daí, ou ter participado de alguma forma direta ou indiretamente. Mas também um outro tema que a gente vai abordar muito, a questão de violência familiar, tá? E, claro, ressaltar também que não só mulheres sofrem violência, que é o mais comum, né? Mas os homens também, tá bom? Porque senão também a gente não pode deixar ir mais para um lado e deixar o outro. Mas a gente vai pautar isso também nas próximas aulas. E vimos, né, em relação, de uma forma geral, à função da família, a socialização, a regulação da atividade sexual, a reprodução social e, claro, a segurança material e emocional, tá? Claro que cada família busca o seu grau de prioridade em relação à função, mas a gente diz aí que todos esses, assim como a gente já disse no início, a função, fazem parte de um contexto importante para que essa família constitua uma sociedade, para que entre ou participe de uma sociedade e que seja um grupo unido, que é o que se espera, né? E, meus filhos, hoje nós trabalhamos muito com o tema de família monoparental, tá? Como assim, professora? Aquela família de um só progenitor, ok? Isso pode acontecer por um processo de separação, ou por um processo de divórcio, ou pela morte do esposo ou da esposa, ou até mesmo aquela pessoa que tem a decisão de ter um filho, tá? Se é um pai solteiro ou se é uma mãe solteira. Então, também é algo que hoje é muito falado e muito aceitado, não só pela questão de divórcio, morte ou separação, mas sim pela vontade de ter filhos, de constituir a sua família, mas não necessariamente ter alguém do lado, tá? E o que eu disse para vocês que é o que nós falamos hoje em dia, o que a gente sempre pergunta é em relação à coabitação. Coabitação, gente, nada mais é que a formação de um lugar por parte de uma pareja não casada, tá? Então, o famoso ajuntado com fé, casado é. Em épocas passadas, a expressão viver em pecado ou sexo antes do pré-matrimonial, tá? Isso aí sempre era taxado como uma forma de reprovação, mas hoje é muito comum que as pessoas vivem juntos sem estar casados e mais comum ainda, é claro, que mantêm relações sexuais sem necessariamente se casar. Então, também a coabitação é uma das formas na qual nós encontramos aí hoje, né, sem ser um matrimônio necessariamente. Mas, você é casado? Não, eu sou, para dizer assim em português claro, eu sou coabitado, né? Eu moro junto com a pessoa, claro que mantém relação sexual com a pessoa, mas a gente aí não necessariamente é casado legalmente no papel. Coisa que, né, isso fica a critério de muitos. E parejas de gays e lesbianas.
que é um assunto também bastante polêmico, mas a gente vale ressaltar, independente da forma que seja, o que priva sempre é o amor. Por mais que para Professora, uns... Oi, meu amor. só uma questão, uma dúvida antes de... Qual a diferença, né, no caso, entre monoparental e binucleares, no caso? Aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Eu fiquei meio confuso aí. Quem tá falando comigo? Anderson. Anderson. Monoparental é o que a gente está falando aqui, que é somente um pai, tá? Ou só é o pai, ou só é a mãe, entendeu? Oi? Oi, professor, desculpa. No caso, ensamblada e a binucleadas, desculpa, essa foi eu coloquei errado aqui. A ensamblada e... Binucleares. Tá. A ensamblada ou reconstituída são duas pessoas que foram anteriormente unidas e que formam uma nova família, tá? E que, vamos supor, formam uma nova família, eles têm filhos, mas os filhos do casamento passado vivem com essa família. E a Tá, no caso binucleares... seria, por exemplo, a esposa separou do primeiro casamento, o marido separou de outro casamento e os dois se juntaram e trouxeram os filhos. Isso, exatamente, tá? Conformaram uma nova família e trouxeram seus filhos. A binucleada é aquela família que são duas famílias que são voltados, que são pais separados, mas que não aportam seus filhos. Não, eles não necessariamente moram com essa nova família, entendeu? Ah, tá, seria quase assim o mesmo caso, porém, no caso aí a diferença seria os filhos, então. Isso, cada um mora ou com o pai ou com a mãe, não necessariamente mora nessa nova família. Entendi, mas teria, vamos falar, o contato familiar teria, continuaria, só não Sim, mora junto. teria. Só, exatamente, só não moraria junto. Isso era a minha dúvida. E, meus amores, como a gente estava falando, para terminar aqui, né, a gente tem que também lembrar que a Dinamarca foi o primeiro país a reconhecer formalmente os matrimônios homossexuais, estendendo aí a legitimação social às parejas de gays e conferindo direitos legais em termos de herência, imposto e possessão comum de propriedades, tá? E, claro, é muito interessante lembrar que, independentemente, gente, da forma ou da aceitação de muitos ou não, a gente só deve ter o respeito. Tá? A gente sempre busca o respeito para ser respeitado. E eu acredito que não há problema algum, aonde se tem amor, se tenha convívio, de estabelecer uma família ou de ter uma família. Isso é o desejo particular e próprio de cada um. Por que que a gente pauta esses assuntos? Porque são assuntos da vivência do nosso cotidiano. E que para amanhã ou depois, né, o famoso taxado que as pessoas dizem, o mundo moderno. É o mundo atual, é o mundo que a gente vive. E por isso a gente tem que conversar aqui, tem que debater. Por quê? Porque cabe o respeito. Onde a pessoa, você está lá sentado lá no seu consultório, né? De repente, chega lá o casal homoafetivo e você diz assim, não vou lhe atender, porque eu não gosto. Mas até que ponto você está sendo médico? Até que ponto você jurou, fez o seu juramento de Hipócrates ali para dizer que você, independentemente de quem for, a gente tem que sempre dar o melhor. Então, assim, trago essas pautas para começar a nossa medicina da família, para dizer a importância do respeito e sempre ser humano, sempre tratar o próximo assim como a gente gostaria de ser tratado. E independente de qual for a constituição, cada um tem o seu conceito de família, tá bom? Alguma dúvida? Professora, Oi. estou usando o microfone aqui do meu esposo, aqui do Anderson, que o meu não está funcionando. Diga. Uma outra questão também importante, até que a professora levantou aí, da questão do atendimento, né? É o que às vezes a gente se depara. Quando chega um paciente para atender, principalmente nessa situação, né, do âmbito familiar, nessa especialidade, e você vê que é um paciente
digamos assim, de uma maneira que você não concorde com aquela situação, né? Ah, uma pessoa, um médico preconceituoso, vou dar esse exemplo, tá? Só o fato de você olhar diferente para essa pessoa, você já priva esse paciente de te passar as informações necessárias. Então, assim, o que é muito importante é a gente também prestar muita atenção no nosso comportamento mediante a esse paciente. Porque só o nosso comportamento já vai afastar esse paciente da gente, e aí a gente já não consegue mais tirar nenhuma informação importante. A abordagem é algo muito, muito importante, né? A forma como você aborda o seu paciente, a relação médico-paciente é algo que a gente, infelizmente, não tem uma receita para ensinar os alunos como deve ser. Mas eu digo assim, você tem que tratar o seu paciente como você gostaria de ser tratado, né? Porque na grande maioria das vezes, você vai no médico e fala assim, poxa, eu fui tratado tão mal por aquele doutor, por aquele médico, ele nem olhou para minha cara, ele simplesmente disse o que é que você tem. E aí, ele olhou mais ou menos para mim, passou o medicamento e tchau, me mandou embora. Pois então, vamos fazer diferente? Não vamos tratar assim, né? Só que o que acontece? Eu falo que hoje, infelizmente, a medicina está muito mecânica, né? Tá muito assim, aperta o botão do play, do start e pum, acabou. Tá desse jeito. Hoje em dia, acabou aquela questão, eu digo assim, não generalizo, é claro, mas eu digo, acabou aquela questão da preocupação com o seu paciente. Não é só você fazer um diagnóstico e você tratar, é você dispor de um tempo, é você cuidar, e eu acho que isso é algo que falta, né? Então, a Larissa disse, falou tudo, o julgamento priva o próprio médico de realizar um trabalho bem feito, uma vez que o paciente não se sente confortável. É claro, gente, eu tive uma experiência, em ginecologia a gente sempre tem experiências, né, quando você está passando a sua rotação por gine. Mas a minha experiência foi o seguinte, era uma adolescente, ela devia ter seus 13 anos, né, e ela foi para uma consulta com a mãe, porque segundo a mãe, ela estava só querendo dormir, aí ela estava se sentindo um pouco mal, ela às vezes não queria falar, mas ela vomitava. Então, assim, a mãe achou estranho e resolveu levar a menina para o ginecologista. Ok. Eu, na época, era interna, acompanhando a ginecologista. Aí chegamos lá, a menina pegou, sentou, a mãe chegou, sentou. Só que a paciente não era nem a menina, era a mãe, né? Aí a mãe começou a falar. E a menina até então não tinha aberto a boca para nada. E a ginecologista falou assim, olha mãe, a senhora me desculpa, mas eu tenho que fazer essa pergunta. E olhou para a menina e perguntou para a menina. Falou o nome dela, falou, fulana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma vida sexualmente ativa? Né? Você já teve um contato ou algo do tipo? Rapaz, na hora que a médica perguntou isso, essa mãe levantou da mesa, praticamente empurrou a mesa, saiu fazendo um zetel no hospital, falou assim, eu vou chamar polícia, foi aquele pampeiro. E a mãe saiu da sala. Quando a mãe saiu, a menina olhou para mim, para a doutora, e disse assim, doutora, é porque eu nunca contei nada para minha mãe, mas eu acho que eu tô grávida. Porque eu tenho um namorado na escola e a gente já namora praticamente há 2 anos. E há uns tempos atrás, né, eu perdi a minha virgindade com ele. E desde esse dia, né, passados uns dias, eu venho sentindo essas coisas, que eram sinais clínicos de gravidez. Não tinha nem o que ver. Aí pensa, na confusão, porque a mãe não sabia, a menina não tinha falado nada, a mãe era daquelas bem surtada, aí a mãe voltou, e voltou com polícia, porque no hospital aqui fica policial, né? E já voltou com a polícia. Aí a menina foi tentar falar alguma coisa, a mãe falou assim, não, fica quieta que eu não tô falando com você. Quando não, ela pegou e falou assim, mas eu preciso te contar uma coisa, porque nessa hora já ia prender a mãe, já ia me prender todo mundo ali, porque foi um desacato, na opinião dela. Mas a gente tem que fazer essa pergunta, não tem? Já é uma menina que está em idade fértil, então o que a gente vai, né, já tinha menstruado, tem que perguntar. Aí ela disse assim para a mãe,
Lembra aquele fulano, o Igor, assim, assim, assim? Aí a mãe, o que que tem? Então, mãe, ele é meu namoradinho, não sei o que, não sei o que. A menina falou, eu acho que tô grávida. Aí a paciente foi a mãe, não foi nem a menina. Aí a mãe desmaiou, passou mal, a pressão foi lá no pico, virou aquela confusão. Mas isso tudo é para a gente entender como que é a influência de outras coisas, né? Seria tão mais fácil ter resolvido esse problema, mas aí a paciente que era para ser a paciente não foi a paciente, que no final quem foi a paciente foi a mãe. Então, assim, foi uma confusão geral. Mas é o que a gente disse, e a gente deve deixar os nossos pacientes o mais confortável possível. Sim, Natasha, foi trágico e cômico ao mesmo tempo, porque até sobrou para mim. A mulher me falou tanta coisa que eu não tinha nem nada a ver com a situação, mas é a vida. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? E uma questão, gente, que a gente, só um pouquinho, Flávio, mas eu só preciso dizer isso, que a gente tem que sempre, gente, é a questão do preconceito, tá? É uma coisa assim que eu vejo alguns alunos, quando eu acompanho o hospital, em prática de semiologia, e preconceito em relação a tudo, tá? Às vezes o paciente está ali, não tem uma condição higiênica favorável, e já é motivo de deboche, já é motivo de caçoamento, já é motivo de não querer ficar próximo. Então, assim, são situações, eu falo preconceito de uma forma geral, né? Me dói muito como médica ver esse tipo de reação, de atitude, mas eu falo, porque eu sou chata. Fala, Silvana, você tá com essa cara séria aí, por quê, minha querida? Tá tão linda, Silvana, você. Diga, Flávio. É só contribuir um pouco, professora, porque assim, eu já estou há 20 anos na enfermagem e eu também sou voltado, igual a senhora, para pronto-socorro, urgência, emergência, é o que eu gosto de fazer. E quando a gente olha para a saúde da família, é muito complexo. Primeiro, porque assim, eu particularmente não gosto, não tenho o feeling para isso. Mas o que a gente está vendo hoje é uma grande geração, essa nova geração que vem, que ela é impaciente e que sabe tudo e acha que sabe tudo, né? E pode tudo. E isso está criando um grande conflito, porque por mais que você atua sem preconceito ou com o próprio mesmo com respeito, as pessoas interpretam a sua situação e lança aquilo nas redes sociais de uma maneira, porque hoje eu vejo muito acusações para nós profissionais de saúde nas redes sociais de uma maneira muito ofensiva. Então, até mesmo os médicos não estão conseguindo trabalhar ou desenvolver seu trabalho de uma maneira que era para ser, devido a essa situação. Essa geração que, não estou dizendo que a geração antiga é melhor, existe esse conflito do passado, do tempo e geração para geração, mas também fica muito a desejar do lado de lá. Não é só claro, temos que nos policiar, temos que atuar como médico mesmo, imparcial, independente da situação. Isso, claro, a grande maioria consegue fazer isso. Mas hoje os pacientes já chegam armados nos consultórios, entendeu? Não é uma questão... E tentam tirar até o profissional fora da sua razão. Isso está acontecendo demais. Eu fico preocupado porque eu estou dentro da saúde e eu vejo todo dia médicos saem do consultório tão nervoso para não perder as estribeiras com o paciente, entendeu? Eu já tive, Flávio, algumas coisas muito parecidas, né? A gente tem que respirar 10, 100, 15, 30, 40 vezes, porque também a gente tem ética, né? E não pode também devolver na mesma moeda, porque senão você sabe que o processo come e o couro arrebenta pro lado sempre de quem? Do profissional. Então, assim, também a gente tem que ver os dois lados, né? Hoje em dia é muito comum, ali até o Anderson agora está falando, uma coisa que eu ia comentar, o paciente chegar na sua frente, você praticamente não conseguir falar o diagnóstico, ou não ter um interrogatório com o teu paciente, porque ele já abriu o Google, ele já pesquisou e ele sabe qual é o motivo da doença, e se você não dá um remédio, ou se você não pede um exame, mesmo que for um hemograma, você não presta. Porque você está com preguiça, porque você está isso, porque você está aquilo. Então, assim, é bem complexo, né? Muito... Essa nossa profissão,
essa questão de ser médico, enfermeiro, profissional de saúde, eu acredito que para todas as profissões, mas para nós que mexemos com sentimento, com dor, com o estado do paciente, é muito mais delicado. É algo que, por isso que tem muitos médicos e profissionais da área de saúde que infarta, morre cedo, né? Então, é desse jeito. Alguém tem mais algum comentário? Doutora, quero fazer um comentário aqui sobre como eu acho... Tá me ouvindo? Sim, estou. Tá, como eu acho que agora, em relação ao momento, eu acredito que a telemedicina vem por questões como essa crise sanitária que nós estamos passando, porque as pessoas vão ter acesso a essa informação, e essa informação... Meu querido, tá chegando cortado para mim. Eu não sei se é a sua internet como se fosse para gerar mais... o áudio, só um pouquinho, Henrique, o áudio tá chegando muito cortado aqui para mim, eu não consegui te entender muito. Eu escutei a palavra telemedicina, mas eu não escutei o contexto. Oi? Pessoal, estão me ouvindo? Estamos, professor, acho que foi o do Henrique. Ah, tá, ele disse que vai escrever, porque eu não consegui, eu entendi telemedicina, mas eu não entendi o contexto do que ele estava fazendo referência. Bom, meus queridos, a nossa primeira aula foi essa, foi bem simples, bem sencilla, a gente sempre vai trazer debates aqui, a gente sempre vai conversar muito sobre isso, tá? A gente vai debater alguns assuntos. Eu espero que para vocês seja muito proveitosa, eu vou contar minhas experiências, quem também quiser expor um pouco a sua experiência profissional, eu gosto de aprender com vocês, aprendo muito com os meus alunos. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra, que dia? Segunda-feira, né? É? Terça. Isso, perdão, terça-feira. Anato Pato, exatamente isso. Eu que agradeço a participação de todos, agradeço vocês estarem presentes na aula e participando, e sempre que precisar podem contar comigo, tá bom? Corre pro boteco agora, negada, vamos tomar gela. Oh, meu Deus, aproveita enquanto vocês podem. Faz isso não, viu, Flávio? Fala só depois que eu sair. Obrigada eu. Sextou.